Bom, vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento e por essa oportunidade. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos te ouvir. Nós estamos aqui com os nossos ouvidos e com o nosso coração aberto, porque queremos aprender mais do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor me ajude a colocar para fora agora nesse momento, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Toma o Teu lugar nessa noite. Toma o Teu lugar, Senhor Jesus, nessa igreja e em cada coração. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar abrindo a Bíblia, né? Vamos abrir lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios está lá no Novo Testamento. Capítulo 4. Há algumas semanas Deus tinha colocado esse tema no meu coração e esse assunto no meu coração, mas eu não tinha tido a oportunidade ainda de ministrá-la, e quando Denis falou, é você que vai ministrar, falei, então é hoje. Quando você aprende bastante, quando você busca bastante, você tem desejo de passar adiante, né? E ensinar e mostrar para as pessoas tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus pode fazer, tudo aquilo que Deus te ensinou. Esse deve ser o desejo de todos, né? O desejo do coração de todos. Que tudo aquilo que o Senhor te ensine, tudo aquilo que o Senhor faça na sua vida, que você possa passar para outras pessoas, que você possa ensinar a outras pessoas. Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? A gente vai entender um pouquinho do que está falando essa passagem. Mas o tema de hoje é floresça nas adversidades. Eu não sei se você está passando por alguma adversidade ou se você já passou na sua vida. Eu já falei aqui, né, que a adversidade é luta, é problema, é adversidade, né? Vocês entenderam, né? Todo mundo passa na vida. Se você não está passando agora, você já passou, ou se prepare que você ainda vai passar. Ninguém está ileso. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser crente, você pode ser não crente, você pode ser homem, você pode ser mulher. Você vai passar pelas lutas, pelas adversidades. Não tem como fugir, né? Mas existem alguns tipos de adversidades que nós podemos passar e a gente precisa identificar em qual delas que a gente está. Existe a adversidade que nós mesmos procuramos. O problema é que a gente mesmo se enfia nele. Sabe como que é? Problemas que não estão na conta de Deus. Lutas que não estão na conta de Deus, estão na nossa. Porque nós buscamos. Porque nós fomos atrás. Porque a gente se meteu. São problemas com pecado.
São problemas por falta de conselhos que nós não quisemos ouvir. São coisas que nós não quisemos seguir e a gente acabou seguindo o caminho errado e a gente entrou por esse problema e acabou causando uma adversidade. Esse problema é nosso, não é de Deus. Porque às vezes tudo a gente acha que é espiritual, né? A gente fala, ai meu Deus, é espiritual, é alguma coisa no mundo espiritual que está acontecendo. Não, às vezes fomos nós mesmos que procuramos. Não é verdade? Às vezes a gente está reclamando do marido, ou reclamando da esposa, ou reclamando do emprego, mas não foi você que escolheu? Não é verdade? Então, tem coisas que nós procuramos e depois ficamos colocando na conta de Deus, né? Quando a gente gasta demais, a gente fala, ai meu Deus do céu, o que aconteceu? Nós mesmos, não é? Que procuramos, a gente faz aquele rombo na nossa conta bancária e a gente acha que o problema é de Deus. Não, são adversidades que nós causamos. Você quer ver um exemplo bíblico disso? Sansão. Sansão era um homem consagrado a Deus, um homem separado desde o seu nascimento, mas Sansão decidiu desobedecer. Ele decidiu fazer tudo o contrário daquilo que aconselhavam ele a fazer. Sansão, você não pode casar com uma mulher que não for do nosso meio. Sansão procurou uma mulher que não era do nosso meio. Sansão, você não pode tocar em coisas impuras. Sansão foi lá e tocou em coisas impuras. Quem procurou o problema? Sansão. O problema não era de Deus, ele se meteu na adversidade. Então, tem problemas que nós mesmos causamos, tem adversidade que nós mesmos enfiamos no nosso pé. Tem aquelas também que são correção de Deus para a nossa vida, porque a Bíblia fala que o pai corrige a quem ele ama. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Quando a gente percebe que existe um problema no caráter dos filhos, não é que eles estão indo por um caminho mais contrário daquilo que você ensina, você vem com uma correção. E às vezes nós estamos passando por uma luta que Deus quer permitir que a gente passe para que Ele corrija o nosso caráter, para que Ele nos molde, para que Ele nos coloque no caminho correto. E é bom, né? Para a gente crescer, para a gente amadurecer. Tem aquelas adversidades que a gente passa, que Deus permite que a gente passe para que nós sejamos professor e depois ensine outras pessoas. Não tem coisa que você passou na sua vida, lá atrás, que você fala, se hoje eu passasse, eu tiraria de letra. É fichinha para mim. E hoje você pode ensinar outras pessoas. Foi por causa do problema e da luta que você passou lá atrás. Hoje você sabe como lidar e você pode ensinar outras pessoas. Não é assim? Adversidades que a gente pode passar. Então, e tem as adversidades naturais, né? Que ocorrem na nossa vida e vem ponto final e a gente tem que aprender a passar por elas. Então, a primeira coisa, a gente precisava avaliar qual delas que a gente está vivendo. Uma coisa eu posso ter certeza, se você está vivendo uma luta, uma adversidade que você mesmo causou, a única solução, volta lá atrás e conserta. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Não adianta você ficar colocando nas costas de ninguém. O problema é seu e agora você vai ter que consertar. Amém? Mas os outros tipos, aqueles que são naturais, nós precisamos aprender a como passar por elas. E como que a gente faz? A gente aprende a como florescer no meio das adversidades. Porque tem como florescer mesmo diante da luta. Né? Porque morrer na luta não é para nós. Morrer na dificuldade não é para nós. Elas servem para nos ensinar. E a gente precisa aprender como passar por elas, porque existe um caminho, existe uma linha de chegada lá no final e a gente precisa chegar nela. Amém? Florescer significa produzir, distinguir-se, prosperar, ter um bom nome, ter sucesso, felicidade, paz, alegria, vitória. Então, eu entendo que florescer é você ter vitória, é você ter sucesso, mesmo no meio da luta. A primeira coisa que eu aprendo sobre como florescer. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu vi muitas coisas. Eu vi muitas maneiras de como a gente aprender, de como a gente florescer no meio da adversidade. Eu coloquei aqui somente 3, que eu achei... Todas são importantes, todas, mas eu coloquei só 3, porque senão a gente sai daqui meia-noite, né? Não dá, é muita coisa.
Mas a primeira delas, vamos abrir lá em Salmo 92, versículo 13. Amém? Olha só. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Primeira coisa que eu aprendo sobre como florescer na adversidade. Você precisa estar plantado na casa de Deus. Irmãos, eu não sei quem é que tem mais tempo de crente aqui? Deixa eu ver. Quem é que tem mais de 10 anos? Levanta a mão. 15 anos. Olha que tem uns crentes velhos, hein? 20? Não? Ó. Agora pensa, quantas pessoas, desde que você foi plantado na casa do Senhor, você viu entrar e sair e você não teve mais notícia? Muitas, né? Muitas, né? Quantas pessoas nós vemos entrar por essas portas de qualquer igreja? Elas entram, elas não são plantadas e elas vão embora. Não vai florescer. Para que nós possamos florescer, porque estar plantado na casa de Deus nos prepara também para a adversidade. Estar plantado na casa de Deus nos faz e nos ajuda a florescer na adversidade. Lá em Salmo 1, diz, não precisa abrir não, lá em Salmo 1 diz que os bem-aventurados, eles são como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Você não vê uma flor que foi arrancada com raiz e tudo do solo, ela florescer e ela crescer. Você já viu uma planta crescer sem estar plantada? Nunca, não acontece isso. Para que uma planta cresça, para que uma árvore cresça, ela precisa estar plantada, ela precisa criar raiz em algum lugar. O nosso grande problema, e de muitas pessoas, é que a gente fica bicando em todo lugar, você já viu? Eu vou bicar um pouquinho aqui nessa igreja, depois eu vou ali naquela igreja, eu vou bicar um pouquinho ali, eu vou pegar a palavra de lá, depois eu vou pegar a palavra daqui. Não vai florescer porque você não está plantado, porque você não tem uma família, porque a igreja é isso. Igreja é ser família. Eu já falei sobre isso aqui, a gente ajuda um outro. Não, mas sabe o que eu faço? Eu vou lá naquela igreja porque eu gostei de quem vai pregar lá hoje. Ah, mas eu vou lá no culto da tarde, porque lá no culto da tarde vai ter profecia. Ah, mas lá naquela a amiga chamou. Lá naquela igreja, tu não sabe, lá tem revelação, eu vou lá. E aí eu fico bicando de galho em galho. Gente, a gente não é macaco para ficar pulando de galho em galho. Não é verdade? Nós somos seres humanos, nós somos renovados, nós estamos em Cristo e nós precisamos, para estar em Cristo, estar plantado em algum lugar, para que nós possamos crescer e florescer, para que você tenha direção, porque se a gente for em todo lugar, a gente fica ouvindo um monte de palavra. Então, eu costumo dizer assim, que hoje existem igrejas para todo mundo, para todo estilo. Para todos os estilos. Escolha uma igreja que tenha o seu estilo e que ensine a palavra de Deus, seja plantado nela e floresça. E floresça. Mas se você se arrancar, você não vai crescer. Então, a primeira coisa, para a gente florescer na adversidade, é a gente estar plantado na casa de Deus. Amém? Quantas pessoas hoje, elas preferem estar somente envolvidas? Porque quando eu não me comprometo, né, com aquele lugar, eu só visito uns lugares, eu me torno uma pessoa somente envolvida, mas não uma pessoa comprometida. Eu não sei se vocês já ouviram, quem fez Obitudes aqui, já ouviu falar da história da galinha e do porco. Já ouviu falar da história da galinha e do porco? Diz que eles moravam numa fazenda. Aí, o fazendeiro deu um desafio para eles. Falou assim, olha, vou fazer um desafio com vocês. Todos os dias vocês vão ter que fazer um café da manhã diferente para mim, mas todo dia tem que ser um café da manhã diferente. Esse é o desafio de vocês. Se vocês não conseguirem, eu mesmo vou fazer o meu café da manhã e eu vou querer ovos e bacon. E tá, e eles começaram o desafio, resolveram, né, cumprir. O porco todo animado, todo comprometido, todos os dias tinha uma coisa nova. A galinha, né, daquele jeito. O porco me ajuda, eu faço um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E aí, passaram-se os dias,
O fazendeiro percebeu que não estava vindo, né, todos os dias um café da manhã diferente. Aí ele falou assim para os empregados dele: olha, chega, vamos acabar com essa história. Mata o porco, me traz o bacon e eu quero os ovos da galinha. Irmãos, quem se comprometeu mais com essa missão? O porco, porque ele teve que morrer para poder doar a carne, não é verdade? A galinha só soltou o ovo e pronto, ela não teve que sacrificar a vida dela. E muitas vezes nós estamos assim, que nem a galinha, somente soltando os ovos, mas a gente não quer se comprometer como aquele porco que doou a sua vida. Sabe o que eu quero dizer? Quando nós estamos plantados num lugar, como nós estamos plantados numa igreja, nós vestimos a camisa dela, nós nos doamos. Nós nos alimentamos dali, mas também nós nos doamos. Então, esteja plantado para que você possa florescer. Aceite a Jesus Cristo dessas águas, isso é comprometimento. Aceite a Jesus Cristo dessas águas e trabalhe para Jesus. Trabalhe para Jesus, faça alguma coisa para Ele, floresça. Floresça. Porque nós temos uma missão aqui. E a nossa missão não foi só vir, ganhar muito dinheiro e aproveitar a vida. A nossa missão aqui não foi só vir para a terra e fazer amigos. A nossa missão aqui não foi só vir para cá e cuidar dos nossos filhos, ou então passear com o nosso marido, não. Foi levar o evangelho a toda a criatura. Essa é a nossa missão, essa é a nossa maior missão. Segundo, primeiro, esteja plantado na casa de Deus. Amém? Segundo, para você florescer no meio da adversidade, não perca o foco. Amém? Não perca o foco. A Bíblia vai dizer que Pedro, eu gosto muito dessa passagem quando eu penso em perder o foco. Pedro vê Jesus andando sobre as águas, vê Jesus vindo, e aí eles pensaram que era um fantasma, né? É um fantasma. Jesus, se for o Senhor... Aí Pedro fala: Jesus, se for o Senhor, me manda até aí com o Senhor. Jesus fala: venha. E Pedro sai do barco, a Bíblia fala que estava um vento contrário, uma adversidade, um vento contrário, que as ondas batiam forte contra aquele barco, e aí Pedro sai, cheio de ousadia, e ele está focado em Jesus, e ele começa a andar por sobre as águas, mas lá no versículo... Não precisa abrir não, eu vou ler aqui. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro tinha uma direção, ele tinha um foco. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Por que Pedro começou a afundar? Porque Pedro reparou no vento. Pedro tirou os olhos de Jesus e ele começou a focar no vento, na tempestade, no vento contrário, nas ondas que estavam batendo no barco. A Bíblia fala que ele sentiu medo e começa a afundar. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto ele estava focado em Jesus, ele estava passando pela adversidade sem que ele nem percebesse. Ele estava passando bem, mas a partir do momento que ele deixou de focar em Jesus, ele começou a olhar para a adversidade, aí ele começa a afundar. E a gente faz a mesma coisa. Nós estamos no perrengue, mas a gente está lá, firme. E aí as vozes começam a vir, os problemas começam a aumentar, a gente começa a tirar o foco de Jesus e a gente começa a olhar para o vento. E aí o que acontece? A gente perece. A gente perece. Irmãos, como eu falei, a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós fomos chamados segundo o seu propósito. Eu falei que nós temos um propósito nessa vida, nós temos uma direção. E todas as vezes que nós tiramos o foco dessa direção, o foco daquilo que Deus nos chamou para fazer, e nós olhamos para o vento, para os problemas, e nós começamos a nos concentrar nele, nós começamos a perecer. Existem muitas pessoas que perderam o foco, que estão perdendo o foco, não é nem por coisas do presente, não é nem por problemas do presente, são problemas do passado.
Pessoas que deixaram de buscar a Deus, pessoas que deixaram de servir ao Senhor, pessoas que deixaram de fazer aquilo que gostam de fazer, pessoas que deixaram de amar por causa do problema do passado, por falta de perdão, pessoas paradas porque foram feridas no passado, pelos pais, por um marido, pela esposa, pessoas paradas porque tiveram pais ruins. E falam assim, não, nossa, a minha vida nunca vai andar. Eu não tive um pai igual você teve. Eu não tive uma família igual você teve. E a gente fica se comparando, né? E aí ela para no meio do caminho. Pessoas paradas porque foram abandonadas. Pessoas paradas porque foram traídas. Paradas, elas continuam paradas. Elas olharam para a adversidade, tiraram o foco de Jesus e elas continuam paradas. A vida não anda, a vida não cresce porque elas continuam olhando para a adversidade, que já passou há muito tempo. Olha, presta atenção. Eu não estou diminuindo a adversidade, o problema, as feridas de ninguém, porque eu também tive as minhas. Todos nós tivemos aqui. Todos nós. Mas se nós nos concentrarmos nela, irmãos, se eu me concentrasse nas minhas, nós não estávamos aqui. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Muitas coisas que Deus fez na minha vida até hoje, se eu tivesse me concentrado nas minhas adversidades, não teriam acontecido. Eu não sei se vocês conhecem uma escritora chamada Stormy O'Martian. Alguém conhece? Stormy O'Martian? Ela é a autora que escreveu O Poder da Esposa que Ora. Já ouviu? Ela já escreveu vários livros maravilhosos. E esses dias eu estava lendo sobre a vida dela e eu fiquei espantada. Você não imagina o que essa mulher já passou na vida dela. Olha, eu ia falar, a Bíblia fala. A Bíblia não fala de Stormy O'Martian, né? A gente já está acostumado. A Bíblia fala, a Bíblia não fala de Stormy O'Martian. O livro fala. E eu estava lendo sobre a vida dela. Ela foi criada por uma mãe que tinha problemas mentais. E ela era muito violenta, a mãe dela. Ela tinha crises muito grandes e ela batia muito. Em momentos de crise, que ela estava muito violenta, ela trancava ela no closet, no armário, e deixava aquela menina ainda criança trancada ali. Ela não podia recorrer ao pai dela, porque o pai não era presente. Então, você imagina o trauma emocional. Ela tem um livro agora, parece que saiu um livro dela contando a história dela. Ela conta que ela sofreu muito, os traumas dela foram psicológicos, físicos, porque ela apanhava. E aí, quando você vai ver outras histórias, já ouviu falar da história de Joyce Meyer? Que foi abusada pelo próprio pai, quando ela ainda era criança. Aonde estão essas mulheres agora? Porque elas decidiram não olhar para o problema. Elas decidiram vencer, seguir aquilo que Jesus queria para elas. Elas não pararam no tempo. Então, olha só, presta atenção. Se você não teve um pai presente, seja você um pai presente para os seus filhos. Porque aquilo que nós não tivemos no nosso passado não é determinação para nós no nosso futuro. Aquilo que nós não tivemos no passado não é determinação para nós no nosso futuro. Se eu não tive um pai presente, eu tive graças a Deus. Mas se eu não tive um pai presente, eu posso ser. Se eu não tive uma mãe presente, eu posso ser uma mãe presente. Porque eu decido mudar. Eu decido fazer diferente. Eu não vivo aquilo que determinaram para mim lá no passado. Eu arregaço as minhas mangas, eu peço ajuda de Jesus Cristo, eu perdoo e eu sigo em frente. Então, se você não teve um pai presente, seja você para os seus filhos. Se você teve uma infância traumática, faça da infância dos seus filhos a melhor de todas. A melhor de todas. Se você não foi criado no Evangelho, crie os seus filhos no Evangelho. Seja você o primeiro crente da sua família. Seja você aquele que vai mudar a história da sua família. Eu lembro que nós íamos para a igreja... eu já contei várias vezes aqui, mas é bom, né? Porque sempre tem pessoas novas. Quando eu era bem pequenininha, quem me levava para a igreja era uma tia minha. E eu lembro que ela me levava para a escola dominical. A minha mãe estava afastada nessa época. Ela me levava para a escola dominical... Mas era só os fins de semana quando eu ia para a casa dela. Olha a importância dos tios. Você tem sobrinhos? Tem sobrinhos? Se os pais não podem fazer, faça você.
Amém? E ela me levava para a escola dominical, mas era só nos fins de semana. Aí eu vinha para casa. Quando eu cheguei na minha adolescência, com mais ou menos 13 anos, uma vizinha, porta a porta com a minha mãe aqui, ela era da igreja, a Paulinha. E aí ela começou a me convidar, amigos que te convidam para ir até Jesus. Ela começou a me convidar para ir para a igreja. Vamos, Vanessa, lá tem escola dominical, lá é mó legal. E eu comecei a ir com ela. E eu ia, e a Thaís ia. Eu ia para ficar nos adolescentes, e a Thaís ia para ficar nas crianças. Nós íamos sozinhas, porque minha mãe também não ia nessa época para a igreja. Meu pai, às vezes, deixava a gente na porta da igreja, aqui pertinho, e depois ia buscar a gente. Só que aquilo ficou guardado no meu coração. Eu me afastei depois disso, fiquei 10 anos afastada, só que ficou guardado no meu coração aquelas palavras. Eu me lembro até hoje da escola dominical quando eu ia com 5 anos de idade. Eu me lembro das músicas que a minha tia tocava na casa dela, quando nós éramos pequenas. Eu me lembro das historinhas contadas, eu me lembro que eu aceitei Jesus adolescente, na escola dominical, numa classe de adolescentes. E aí, quando eu engravidei do Gustavo, eu senti muita falta disso. Muita falta. E foi aí quando eu voltei para Jesus, né? Estávamos todos afastados. E aí foi quando eu voltei para Jesus, quando nós voltamos para Jesus, e eu voltei aqui na Vida Nova, lá no Centro Familiar. E aí, através da nossa vida, o Denis está na igreja hoje, o Gustavo está na igreja hoje, a minha irmã está na igreja hoje, o marido dela está na igreja hoje, a Natália está na igreja hoje, a minha mãe está na igreja hoje, o meu pai, né, quando dá, ele vem aqui na igreja hoje. Você vê? Aquilo que foi determinado para nós lá no passado, não precisa ser determinado para nós aqui no futuro. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Floresça. Adversidades e lutas, elas são passageiras. Passageiras, então não perca o foco por causa delas, porque elas vão passar. Senão você vai afundar e vai ficar. A Bíblia fala assim que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. O choro representa momentos ruins. A noite, quer dizer, representa momentos ruins. E você vê que existe um tempo, o choro dura uma noite. Os momentos ruins, existe um limite de tempo. Mas a alegria vem pela manhã. Não fala que existe um limite de tempo para alegria. Para a adversidade, existe. Se você estiver plantada na casa de Deus, se você estiver com foco em Jesus Cristo, naquilo que Ele te chamou para fazer, pode ter certeza que ela vai passar. Ela vai passar, vai vir um vento, você pode balançar, você pode ir para lá, você pode ir para cá, como nós lemos no versículo lá no começo. Nós somos derrubados, mas a gente levanta, né? A gente fica desanimado ou não, a gente não fica desanimado. Mas é isso aí, porque nós estamos plantados e porque nós estamos foco em Jesus. Lívia, põe para mim a foto da flor, por favor. Olha só. Eu estava estudando e eu encontrei essa flor. Tchá! Oh! Tá sincronizado aqui. Dá para ver aí, de trás? Dá para ver? Não? Tem como apagar só um pouquinho a luz, só para eles enxergarem? Dá para ver? Essa flor se chama flor de lótus. Alguém já ouviu falar? Já? Essa flor, ela é uma planta que tem as suas raízes fundamentadas no lodo e na lama. Ela cresce debaixo desse lago aí. Lá embaixo tem lodo, tem lama. Mas essa flor, ela passa pelo lodo, ela passa pela lama, ela passa pela água e quando ela chega na superfície, ela floresce. Olha que lindo. Olha como ela fica linda. Não fica? Perseverança. A gente tem uma flor para ensinar a gente a ser perseverante. Deus fez uma flor para nos ensinar sobre perseverança no meio da adversidade. Ela cresce mesmo com lodo na raiz dela. Você está entendendo que a sua infância, que aquilo que você viveu no passado não define quem você é hoje? Você pode crescer e você pode florescer. E ainda fala que ela pode crescer 6 metros a mais acima dessa água aí. Olha como ela cresce, olha como ela floresce. E assim somos nós, assim deveríamos ser nós. Amém? Persevere. Terceiro, para a gente florescer na adversidade, tenha por perto verdadeiros amigos.
Você tem amigos? Ou você fala assim, não, meu amigo é só Jesus. Só Jesus, meu amigo, eu não confio em ninguém. Eu já tive problema com a amizade e hoje eu não confio mais. É assim? Sinto muito, você está perdendo grandes ajudas de Deus. Para que nós possamos florescer também na adversidade, nós precisamos de amigos por perto. Provérbios 17 diz, o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Você entende que é um amigo? Amigo ama em todo momento, mas na adversidade ele se torna um irmão. A Bíblia fala que existem amigos que são mais chegados que irmãos, porque estão conosco em todos os momentos. Colega é diferente de amigo, né? Colega é aquele que interage com a gente lá na escola, lá na faculdade, lá no trabalho, né? O vizinho, às vezes. Esse é o colega. Mas o amigo não. O amigo é aquele que está com você em todos os momentos. Ele está na hora boa, mas ele também está na hora difícil. Ele está na festa, mas ele também está lá no luto. É aquele que te elogia, mas é aquele também que te repreende. Esse é o verdadeiro amigo. Aí, faz passa aí na sua cabeça. Faz um filme aí na sua cabeça de quem são as pessoas que convivem com você e que fazem esse papel. Que não estão só no momento de festa, mas que estão no momento também da adversidade. Que mesmo quando você estiver errado, ele fala para você, mas ele continua ali do seu lado, independente se você errou ou se você não errou. Independente se você é bom ou se você não é. Mas o amigo, ele tem um papel fundamental, gente, quando a gente passa por adversidade. Fundamental. Eu vou mostrar isso aqui na lata. Eles são verdadeiras conexões divinas. A pastora Renata, ela costuma dizer que ela não pede por amigos. Ela pede a Deus por conexões divinas. Eu achei lindo isso. E agora eu falo conexão divina também, eu imito ela. Porque conexões divinas é diferente. São pessoas plantadas na sua vida por Deus. Existe um propósito para elas estarem aí. Existe um propósito. São pessoas que não podem tirar de você a dor, mas elas amenizam a sua dor. Olha que coisa linda. Foi Deus que me deu essa frase, gente. Lá em casa. Amigo é aquele que não pode tirar de você a dor, porque somente quem pode tirar é Deus. Mas eles amenizam. Eles te ajudam a amenizar a dor. Esse é o papel do verdadeiro amigo. Não se isole quando você estiver passando por adversidade. Busque por verdadeiras amizades. Você quer ver biblicamente isso? Arão e Ur. Alguém aqui, todo mundo conhece a história de Arão e Ur? A Bíblia fala que Moisés precisava interceder pelo povo, mas ele tinha que ficar com as mãos levantadas, as duas mãos levantadas. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, intercedendo pelo povo dele, eles ganhavam a guerra. Mas chegou uma hora que Moisés começou a ficar cansado e as mãos dele começaram a baixar. E quando as mãos abaixavam, o povo começava a perder. Quando ele levantava a mão, o povo começava a ganhar. Mas ele estava sem forças. E aí veio Arão e veio Ur, um segurou a mão de um lado, o outro segurou a mão do outro lado, e Moisés, mesmo cansado, tinha duas pessoas para levantar as suas mãos e para que a guerra fosse vencida. Ele tinha dois amigos que ajudassem ele na intercessão. Entenderam? Amém. Amigos verdadeiros são aqueles que te ajudam a vencer as batalhas, como Arão e como Ur fizeram com Moisés. Irmão, tem amigo que fugiu enquanto você está na batalha, não é amigo não. Pode ter certeza que não é amigo não. Porque amigo te ajuda a vencer batalhas. Quer ver um outro tipo de amizade? Ruth decidiu cuidar de Noemi. Noemi estava amarga, chateada, coração duro. Mas Ruth continuou do lado dela mesmo assim. Amigos verdadeiros, eles não te abandonam, nem quando você está no seu período mais crítico. Eles sabem respeitar os seus momentos, mas eles não te abandonam. Eles estão ali com você, lado a lado. E a gente sabe como terminou essa história, né? Ruth cuidou de Noemi, Ruth deu um neto para Noemi. Os amigos do paralítico, lembra?
A Bíblia fala que Jesus estava pregando numa casa, mas tinha muita gente, e esse homem era paralítico, ele tinha 4 amigos, e eles sabiam que eles não conseguiam chegar perto de Jesus, para que Jesus curasse o amigo deles. O que eles fazem? Abre o teto, os 4 amigos pegam o paralítico, levanta o paralítico lá em cima e desce ele até Jesus, e Jesus cura aquele paralítico por causa da fé do amigo deles, dos amigos dele. Amigos verdadeiros te levam para mais perto de Jesus. Você tem amigo que está te levando para longe de Jesus? Cai fora. Cai fora. Quando você veio para a igreja, eu disse assim, tu vai para a igreja? Jesus? Cai fora. Quando você estiver firme, aí você vai lá e você busca ele para Jesus. Mas enquanto você não estiver firme, plantado na rocha, foge, venha, ore por ele e depois você vai lá buscar. Mas não seja influenciado. Nosso papel é influenciá-los e não ser influenciado por eles. Amigos verdadeiros nos levam para mais perto de Jesus. Eu lembrei também da serva de Naamã, porque para mim ela foi uma boa amiga, porque bons amigos dão bons conselhos. Deixa eu te falar, Naamã era cheio de lepra, ele tinha feridas que ele mesmo talvez escondia, mas a serva de Naamã sabia. Amigos verdadeiros não lambem somente as nossas feridas, desculpa falar. Os amigos verdadeiros não lambem as nossas feridas, eles não só olham para as nossas feridas e falam, tadinho. Eles também nos dão a solução para que a gente se livre delas. Esse problema? Eu sei como te ajudar. Vem aqui, eu vou te ensinar através da Bíblia. A serva de Naamã falou assim, Naamã, vai lá, atrás do profeta. Ele sabe o que fazer. Vai lá. O profeta mandou Naamã mergulhar 7 vezes e ele foi curado. Quem direcionou? A serva. Porque não ficou somente olhando para as feridas. Não ficou só cuidando das feridas, colocando gaze na ferida dele. Porque amigo verdadeiro é isso. Não, eu sei qual é o seu problema. Não, vai lá e dá a solução. Vai lá e fala para ele, vai lá e fala para ela. Como ser curado? É perdoando que você tem que ser curado. É buscando a Jesus que você tem que ser curado. Enquanto você não perdoar, você não vai sair daí. É assim que a gente fala. Para de ficar lambendo ferida de amigo, que você sabe que vai continuar na mesma se você não der uma palavra que vai levá-lo à salvação, que vai levá-lo à mudança. Amém? Busque verdadeiros amigos para que você floresça. Então, olha só, para que eu floresça, eu preciso estar plantado na casa de Deus. Eu preciso ter foco, eu não posso perder o meu foco por causa das adversidades. Eu não posso deixar de cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer, porque eu tenho um monte de problema, porque todo mundo tem. E eu preciso ter amigos que me levem para mais perto de Jesus. Eu preciso ter amigos verdadeiros, conexões divinas. Mas eu queria mostrar para você, coloca aí a foto dela, por favor. Eu queria apresentar para vocês a pastora Zélia. A gente postou lá no grupo, nós pedimos oração. Eu acho que a maioria de vocês aqui já conhece a história da pastora Zélia. Eu queria mostrar para vocês uma pessoa que está passando por adversidade. Olha para a cara dela, parece que ela está passando por adversidade. Como nós estamos aprendendo com a vida da pastora Zélia a passar por adversidade. Ela foi diagnosticada com leucemia. Acho que meses, né, Denis? Alguns meses. Acho que um pouquinho no começo da pandemia, um pouquinho depois que começou a pandemia. Ela foi diagnosticada com leucemia. Ela ainda está na luta. Mas eu queria te mostrar aquilo que eu falei aqui na vida dela. A pastora Zélia está há muitos anos plantada na casa de Deus. Há muitos anos. Ela criou os filhos dela na casa de Deus, são 3. São 2 pastores, tem uma filha que ela é música, não é música? Musicista, todos estão na presença de Deus. Pastora Zélia agora está vendo os netos florescerem. Sabe por quê? Porque ela se preparou para uma adversidade. Ela está plantada na casa de Deus. Ela resolveu
estar plantada, ela resolveu criar a família dela na casa de Deus. Isso não impediu que a adversidade chegasse na vida dela, não impediu, mas a preparou para passar por esse momento. Põe aí as cartas. Olha só. Algumas pessoas se juntaram, né, e resolveram enviar cartas para ela. Ela estava na UTI. Ela já saiu, ela está em casa, está fazendo tratamento em casa. Mas algumas pessoas, alguns amigos, e eu vou chamar de amigos, conexões divinas, se juntaram e começaram a enviar cartas para ela. Olha só, seja forte e corajosa. Tem mais uma aí, né? Tem mais uma foto, eu acho, né? Da carta. Seja forte e corajosa. O sorriso em seu rosto é o retrato do amor e dos cuidados de Deus. A pastora Renata colocava no grupo assim: a minha mãe chega à noite, ela quer ler as cartas, ela quer ver aquilo que as pessoas enviaram para ela. Cartas, coisas simples, palavras de bênção, coisas que conexões divinas fazem. Te levam para mais perto, amenizam a dor, não tiram a dor, mas amenizam a dor. E elas compartilhavam no grupo como estava sendo essa experiência de ver cada pessoa, ela se sentindo amada por cada pessoa que enviava uma carta, por cada pessoa que enviava um presente, por cada pessoa que orava por ela, pessoas orando pelo WhatsApp, gente. Ligava o WhatsApp e começava a orar pela vida da pastora Zélia. Irmãos, isso traz vida. Isso traz vida. Conexões divinas nos trazem vida. Nos enchem de esperança. Nos dão paz. Nos dão alegria. Ela, naturalmente, já é uma pessoa muito alegre. Mas os amigos, as conexões fazem uma grande diferença. Agora, eu quero mostrar para vocês, passar esse vídeo e aqui a gente termina. Eu quero mostrar para vocês que ela entendeu que mesmo na adversidade, ela não podia perder o foco. Ela sabe que ela foi chamada para algo. Põe aí, Liva, para mim, um vídeo, por favor. Onde tu tem cuidado de mim, Senhor. Tu tem colocado esses anjos, Senhor, ao meu redor para cuidar de mim. No leito da UTI. Muito obrigada, Senhor, porque tu não tem deixado eu desamparada. Tu tem me deixado assustada, Senhor, mas tu não tem me deixado desesperada. Eu te louvo pela vida de cada uma que aqui está, Senhor. Cada uma que aqui está, Senhor, continua colocando esse amor grande no coração delas, por essas vidas que elas têm que cuidar, por essa responsabilidade. Continua dando saúde, dando paz, Senhor. Irmãos, ela está deitada numa cama de hospital, ela está orando pelas enfermeiras. Ela está pedindo para que Deus abençoe as enfermeiras do hospital. Não é ela que precisa de ajuda? Não é ela que precisa de oração? Não é? Mas você entende que às vezes a gente se vitimiza tanto no nosso problema e a gente só olha para o nosso umbigo, a gente quer só que as pessoas nos deem. Só eu recebo. Eu não posso dar nada. Quem está passando pelo problema sou eu, você não entende o meu problema, você não sabe como que eu fui lá, o que aconteceu comigo lá no passado. Você não sabe o que fizeram para mim, as palavras que me disseram. É por isso que eu não ando mais, é por isso que eu paro. E a gente olha uma pessoa no leito, na UTI. Irmãos, você não tem noção. A pastora já está me falando hoje. 5 enfermeiras aceitaram a Jesus no hospital. Ela falou, Vanessa, num andar de UTI, que é um ambiente tão massacrante, né? Porque o tratamento é doloroso, gente, de uma leucemia. É doloroso. Num leito ali, num lugar onde é tão massacrante, os médicos vinham até ela depois do plantão, as enfermeiras vinham depois do plantão e falavam assim, pastora Zélia, eu vim aqui para a senhora orar por mim, porque eu sinto muita paz aqui. E a gente aqui se vitimizando, eu tenho problema, eu não posso, eu não vou fazer. Você não conhece o meu passado. Irmãos, avança, cresce, floresce, para de se vitimizar. Você tem potencial, você pode crescer. Então avança, corra para isso, porque a adversidade passa. A gente já pensou se passar e tu perceber que você não alcançou ninguém?
que não serviu para nada o que você passou. É difícil. Abacuque 3, 17, 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ainda que não floresça, a figueira não floresça, ainda que você esteja triste, ainda que você passe por problemas, ainda que você esteja no meio da adversidade, se alegre. O último segredo para florescer na adversidade: alegre-se. Porque é temporário, vai passar. Mas quanto mais você aumentar o problema, mais nele você vai ficar. Alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Use a sua diversidade para alcançar outras pessoas. Não se isole, busque amigos, busque conexões divinas. Esteja plantado na casa de Deus para que você possa florescer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Floresça na adversidade. Floresça, porque você vai passar, talvez você esteja nela. Amém? Mas passe como um bom soldado.